Bom, esse canal aqui tá tendo algumas mudanças agora, né? Porque eu notei que o jeito que eu tava querendo fazer esse canal é impossível de se administrar quando você tem 27 anos... 28? Puta, fiz 28, que bosta. Quando você tem 28 anos de idade e você precisa trabalhar, descansar, né? Que você precisa fazer pra conseguir trabalhar, estudar e ao mesmo tempo também tentar ter um mínimo de vida social, que é um negócio que eu tô fazendo assim bem pouquinho e já tá inadministrável, então eu vou tentar fazer esses vídeos assim agora. Eu não sei se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Bom, o papo de hoje é sonhos com ela, né? Eu tô tendo que chamar de ela aqui. Eu acho que daqui a uns 30 segundos eu posso falar o que é que eu tô falando. Sobre isso eu tenho que falar depois de 30 segundos. Já deve ter passado 30 segundos e eu tô falando de morte. E hoje eu sonhei com ela, cara. Fazia tempo que eu não lembrava dos meus sonhos e honestamente eu amo isso. O meu maior sonho era não lembrar dos meus sonhos. Era um sonho difícil de se ter, porque não depende de mim. Eu, a partir da adolescência, comecei a lidar com uma peça que meu cérebro pregava contra mim mesmo diariamente, ou no caso, noiteariamente. Eu só tinha pesadelos vívidos e bem insuportáveis, assim. Eu depois de um tempo que eu descobri que eram vívidos, né? Alguém veio me perguntar, nossa, mas você tem sonhos vívidos? E eu perguntei, o que é isso? E aí a pessoa me falou, é que parece que é real. E aí eu comecei a pensar, mas que sonho que não parece que é real? Tipo assim, nada parece real, mas na hora você não sabe que aquilo não é real. É que nem a vida, talvez, volta. Eu já passei por várias fases diferentes no meu ato de tentar fazer essa atividade muito básica do ser humano, que é viver. Que é viver, não, viver também, que é dormir. Certa época, que não faz muito tempo, até eu comecei a ter um negócio chamado pesadelos, eu dei esse nome, pesadelos do bem. Eu não tava numa fase muito alegre da vida, e aí quando eu dormia, começou a se criar um universo paralelo, assim. Eu tinha uma vida nos meus sonhos, que continuava de onde parou na próxima vez que eu fosse dormir. Chegou num ponto que eu cheguei até a ter uma namorada nos meus sonhos, que eu encontrava ela todas as vezes, e aí uma hora ela parou de aparecer, e 3 dias depois que ela parou de aparecer, eu parei de ter esses sonhos sequenciais. É um prato cheio para místicos desse país. De certa forma era ótimo viver uma vida melhor que a minha enquanto eu tava sonhando, mas era péssimo acordar dela e ver a loucura que eu tava vivendo quando eu não tava vivendo. Só que depois disso eu comecei a esquecer dos meus sonhos. Tipo assim, eu esqueci a trama deles, só que uma das coisas que eu mais odeio em sonhar é que o meu sonho em sua energia vai definir o início da minha energia o dia inteiro acordado. Tipo assim, se eu tive um sonho triste, eu já acordo triste e sem saber por que eu tô triste. Mas aquela energia de triste fica no meu âmago quando eu acordo, e aí eu tenho que ficar nela, vai se modificando enquanto eu tô vivendo. Mas o ponto de partida é sempre essa energia do meu sonho de antes de acordar, que eu não sei por que eu tô naquela energia. Uma vez uma colega minha que é espírita, ao ver eu contando isso numa conversa, me diz que quando eu tô dormindo, a minha alma deve sair por aí, lidando com coisas, resolvendo coisas do mundo espiritual que me deixam extremamente cansado, ou alguma coisa assim. De acordo com os autores do livro Nosso Lar, eu trabalho não apenas enquanto eles dormem, como diz o grande e famoso ditado dos coaches, mas literalmente trabalho enquanto eu mesmo durmo. Um trabalho celestial, que deve ser ainda mais importante do que o dos carnais coaches. Eu estou fazendo algo importante para a história, de alguma forma. Só que hoje eu acordei de um sonho estranho. Só que antes de contar desse sonho, eu acho que eu preciso começar a contar sobre como funciona o meu processo antes de dormir. Eu sei que deve estar todo mundo super interessado, mas talvez alguém se identifique. Eu literalmente desmaio. Sim, é meio por aí. Eu tô meio em choque em perceber que isso não é comum, porque ontem à noite eu li no Twitter do Instagram que as pessoas, para dormir, costumam antes fingir que estão dormindo para ativar a melatonina do corpo. Eu não sei muito bem como é que funciona. Elas se deitam, olha que doideira, elas se deitam, fecham os olhos e esperam o Sandman chegar pra fazer o serviço. Eu lembro de fazer isso quando eu era criança, mas honestamente, depois de um tempo, esse período de olhos fechados antes de dormir, que você fica só dentro da sua mente, começou a ser o momento mais assustador de se estar vivo que eu enfrentava na minha psique. Isso deve ter começado ali pelos 14 anos ou antes um pouco até. Foi nessa época, aliás, que eu comecei a me acostumar a ver o programa do Jô toda madrugada. Eu não conseguia me preparar pra dormir. Eu precisava só segurar o máximo possível, me entreter com qualquer outra coisa, esperar que o sono retumbante me nocauteasse e desligasse a minha consciência pra eu ter meus belíssimos pesadelos. Até hoje eu sou assim, aos 28 anos. Mas hoje eu assumo, tá? Eu uso doping.
pra dormir. Por necessidade, obviamente, já explicada aqui, né? Aparentemente eu não sou muito bom nisso. E nesse caso eu tô falando sério, né? Eu literalmente uso drogas prescritas, né? Pelo meu psiquiatra careca, que me tratam não só da depressão, mas também me dão um sono de lascar. Eu tomo ali por volta de 2 comprimidos, como é que funciona essa matemática? Eu tomo 2 comprimidos, né? E por volta de 1 hora depois, o remédio puxa um fio no meu cérebro que me faz desmaiar. Eu acho que é assim que funciona. Até lá eu fico vendo coisa no celular, naquele modo de luz que você ativa lá o solzinho, que fica tudo meio amarelo, que falam que é bom pra dormir, eu não sei como é que funciona. Eu fico vendo vídeos de 1 minuto seguidos um do outro nos lugares, já que infelizmente o Jô Soares parou de fazer programa por motivo de morte, e ver o Bial de madrugada é muito um singelo lembrete da finitude que eu sempre prefiro evitar. Pois bem, ontem eu tomei meus remédios e eu caí de cara com um vídeo de um rapaz gringo, né? Ele tava falando que um amigo dele fez uma cirurgia porque o olho dele caiu. Sim, é esse o tipo de coisa que eu fico vendo pra relaxar antes de dormir. Ó, em minha defesa, não é culpa minha não, tá? A gente nunca sabe o que vem no universo da próxima descida na vertical. E a dúvida do sujeito do vídeo pro amigo dele, né? Depois de um tempo ali que ele fez a cirurgia, foi perguntar pro amigo se o amigo viu o mundo de outro ângulo, né? Quando o olho dele caiu. E o amigo, né, prontamente, como uma boa amizade, ele falou que não, que ele na verdade não via nada com o olho que caiu. Não apenas preto, né, mas sim nada. E eu já tinha entrado em contato com esse tipo de raciocínio já, eu não sou burro não. Seria mais ou menos como você tentar ver por um olho nas suas costas, né, que a gente acha que não existe. A ciência ainda não conseguiu provar. Porque, caso você não saiba, né, pra ver o preto que você vê de olhos escuros, ou de olhos escuros, de olhos fechados ou no escuro, você precisa ter, né, receptores de luz para eles identificarem a ausência de luz. Sem esses receptores de luz, né, você não vê escuro, né, você só vê nada. Eu sabia dessa. Uma vez eu vi um influencer cego explicando isso num vídeo. A minha educação inteira é baseada em ouvir influencers em vídeos, então eu já tava bem ligado. Pois bem, o problema vem agora. Para explicar o fenômeno, o rapaz que teve o amigo caolho disse que descobriu uma forma de entender essa sensação na prática. Basta você fechar um olho só, o esquerdo, por exemplo. Isso, eu juro que eu não tô fazendo nenhuma analogia política aqui. E deixar o direito aberto. Eu juro que não tem nada a ver com política. De alguma forma maligna, você para de ver com o olho esquerdo. Ele não vê só preto, igual quando você fecha os 2 olhos. Na verdade, o olho fechado, ele não identifica mais nenhuma informação. Eu já tinha me imaginado vendo com o olho das costas inexistente. Mas fazer esse teste com o olho de verdade e entender exatamente o que é o nada, foi meu último pensamento antes do meu remédio fazer efeito. E eu confesso, eu fiquei extremamente assustado por ter tido esse novo contato com o conceito de nada, né? Tanto me assusta ali quando eu penso no conceito do que vem antes do Big Bang ou no que tem fora do universo, né? E aí, pensando nisso, eu caí no sono. Foi uma noite repleta de experiências horríveis. Eu não lembro direito as narrativas do sono, né? Mas eu lembro que uma das belíssimas histórias do universo onírico, eu cheguei ali à conclusão, eu vou morrer. Tipo, eu literalmente tava sonhando com alguma coisa que eu tava de cara com a morte ali, né? Eu não sei se eu tava pra sofrer um acidente ou se era um mal súbito, mas eu sabia que ia morrer. Eu não sei se isso é possível na vida real, mas eu sabia que ia morrer. E ao contrário do que os amantes do DMT ficam falando, né? No meu sonho não me acometeu nenhuma sensação de paz, não, mas me acometeu o medo do nada, o mesmo nada que eu vi com o meu olho esquerdo fechado antes de dormir. Eu tive tanto medo do nada naquele sonho que eu me esforcei de todas as formas diferentes pra não morrer. Eu foquei 100% das minhas forças do inconsciente pra sair de perto daquela sensação do vazio, do não existir. E aí, aos poucos que eu tava fazendo isso, eu fui acordando pro mundo real. Eu tô com muita dificuldade de entender o Inception de consciência que foi isso, né? Eu tava desacordado, morrendo, e eu não sei se eu morri ou não, mas o nada que eu encontrei do outro lado do sonho, depois de passar isso, por isso, na verdade, foi estar no mundo real. É literalmente patético ter que encarar essas várias camadas de compreensão de realidade no primeiro segundo que você tá acordado. É péssimo. Aí eu voltei a imaginar se existe outra camada, outra etapa a se acordar além do mundo material e todas aquelas coisas horríveis que a gente pensa nos piores momentos. Será que um andaime aqui acima disso é a morte? Super imbecil pensar isso.
pensei? Alguns anos atrás eu também ouvi alguém falando, num vídeo, foi um influencer, que quem tem medo da morte tem medo de dormir. E um psicólogo antigo que eu tive também, que também era careca, tem alguma coisa aí, também me falou isso uma vez. Se entregar ao sono é se entregar à inconsciência e a deixar o controle do corpo material. Ó, que doideira. E eu já morro de medo de dormir e ainda por cima ter que morrer de tantas formas diferentes enquanto eu durmo. Realmente, eu não sei o que fazer com essa experiência. Dizem que o que não mata engorda, né? Numa referência a o que não mata te fortalece. Mas eu não sei, eu acho que dessa vez o que não matou só me deixou confuso se o que mata, mata mesmo. Eu vivi com aquela estranha sensação o dia inteiro de que um dia eu vou enfrentar a morte frente a frente. Esse vídeo tá bem alto astral, né? Não, pô, mas a gente fala dessas coisas, a gente pensa, né? Mas aí eu comecei a me acalmar. Eu me acalmei, porque eu pensei tanto nisso que eu cheguei numa conclusão. Eu comecei a pensar que todo mundo que já morreu já passou por esse momento. E na verdade ninguém saiu livre do confronto com a morte. Então eu não preciso ficar me preocupando em tentar vencer a morte, porque parece que ela é mais forte que todo mundo, né? Ninguém vai ficar falando, você viu o Robert, ele ia morrer e ele morreu mesmo, né? Nossa, eu devia ter tentado não morrer, né? Não, ninguém. Eu vou morrer igual todo mundo. Você vai morrer igual todo mundo. E eu vou viver a completa experiência do olho esquerdo fechado em sua essência mais esplêndida. Ó, ninguém que viveu a morte voltou pra reclamar que foi ruim. Na verdade, falam que tem gente que voltou, né? E eles falam até bem. Então não deve ser péssimo. Assim, a gente tem que tentar não fazer isso, né? Eu ando pensando muito nisso. Eu tô com 28 anos, fiz 28 anos de idade. Eu ando pensando bastante nesse momento. Eu não sabia que ia chegar tão cedo. Assim, eu já tinha pensado outras vezes, né, na minha vida, assim, mas eu comecei a ter medo agora. Eu não sei porquê. Só que depois que eu morrer, vai um montão de gente morrer também. E aí vai entender exatamente o que eu passei, né? Eu não vou estar sozinho na minha morte. Porque várias pessoas também vão passar por isso, vão falar, é isso então. Eu acho que tem um pouco essa coisa, né? A gente não entende muito o que é. E aí a gente fica, nossa, que coisa estranha isso que tá acontecendo, né? Tem toda a coisa do luto também, porque a gente não entende o que é. E é literalmente onde a gente se encontra. Todo mundo é onde a gente se entende. E o melhor de tudo, não teve uma pessoa no mundo que não conseguiu viver a morte. Todo mundo morreu, todo mundo conseguiu fazer isso. Não foi um momento que aconteceu ali, que a pessoa ficou, né, depois pensando naquilo. Não, todo mundo saiu bem dessa, né? Então se todo mundo consegue, eu consigo também, pô. Vai, tá tudo certo, pô. Não tá? Eu não quero mais falar sobre isso. Tchau. Eu não quero, parei. Pra mim parou. Eu já deu esse assunto, já. Pensa aí o que você devia pensar, eu vou pensar daqui. Eu não quero. Essas aí são minhas redes, se inscreve se você gostou, se você não... Enfim. Tchau.